Olá, seja bem-vindo a mais um semestre no curso. Eu sou a professora Débora Kirnev, sou responsável pela disciplina de Tecnologia no Ensino da Matemática e a minha formação é que eu sou licenciada em Matemática, também sou mestre e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Eu venho trabalhar com vocês essa temática que vai favorecer bastante as práticas, inclusive o estágio, a sua formação posterior na sala de aula. Então, nós vamos discutir nesta disciplina diversos recursos que vão auxiliar, então, você enquanto professor. E hoje, em especial, nós vamos tratar da introdução às tecnologias no ensino da matemática. Nós vamos trabalhar alguns pressupostos teóricos e também conceitualizar e entender o que seria as tecnologias e isso aplicado na sala de aula. Nosso objetivo específico para este encontro, eu destaco no quadro, acompanhe. Primeiro, rememorar as aulas tradicionais de matemática e também a matemática apreendida nesse contexto. Então, nós temos aqui que entender como que a tecnologia vai ser inserida também. Então, nós vamos conhecer as tecnologias de ensinos diversos, que é o nosso segundo ponto a destacar. Nós também vamos conhecer alguns conceitos de aprendizagem significativa. Então, no decorrer da aula, nós vamos fazer algumas citações, alguns questionamentos que vão levar você a construir esse conceito. Essa é uma postura que nós devemos também adotar em sala de aula, promover reflexões, fazer perguntas, questionar, para que os nossos alunos compreendam. Pensando no processo de aprendizagem, quando nós vamos ministrar uma aula para a educação básica, para o 6º ano, para o ensino médio, por exemplo, cada contexto tem uma dinâmica diferente e em todas elas uma coisa é comum, o aluno tem que construir o seu próprio conhecimento. Então essa seria o nosso contexto da nossa aula de hoje e nós vamos começar com a primeira temática. A primeira temática seria o ensino de matemática e tecnologias. E para destacar isso, eu vou trazer alguns comentários, algumas citações para nós discutirmos. Vamos ao slide. Nós temos o primeiro ponto para conversar a respeito da matemática escolar. Então, nós vamos entender matemática escolar, aquela que nós vivenciamos lá na educação básica, aquelas que vocês vão ser professores e aplicar. E nós também temos a matemática do ensino superior também, que é uma matemática mais formal, mas que também envolve, nós temos que entrelaçar esses dois contextos. Bom, a matemática escolar é uma ferramenta que permite o entendimento e o tratamento de problemas diversos, inclusive de outras áreas do conhecimento. Neste sentido, a matemática é uma ferramenta de grande aplicabilidade para resolver problemas práticos, bem como para explicar fenômenos variados por meio de fórmulas, teoremas e teorias matemáticas. Então, nesse primeiro slide, nós apontamos aqui a natureza da matemática, que nós conseguimos associar os conceitos, os conteúdos que nós trabalhamos com outras áreas de conhecimento. Por exemplo, se nós pensarmos na área de exatas, nós conseguimos associar o ensino da matemática com algumas situações, problemas da engenharia, da arquitetura. A gente pode pensar em outras áreas das sociais e aplicadas, nas quais nós conseguimos relacionar com a questão da contabilidade, com a questão da administração. Além disso, nós podemos pensar em recursos que nós usamos no dia a dia que dependem da matemática. Por exemplo, o computador é uma ferramenta que demanda ali um conhecimento científico de lógica, de programação, na qual tem muita matemática envolvida. Os equipamentos usados na área de saúde, para ser desenvolvido, precisou de um processo de automação
e na qual foi aplicada muita matemática. Então, essa questão de resolver problemas é algo que tem que estar sendo vivenciado desde a educação básica, desde do ensino fundamental. E o aluno, ele precisa enxergar essa matemática, não só ficar lá naquele processo de fazer as operações de um modo contextualizado e sem uma significação, que nós também vamos continuar discutindo a respeito disso. Para complementar o exposto, eu trago mais um slide. Acompanhe. Nós temos também que a matemática, ela é uma ferramenta que permite realizar investigações no plano puramente matemático, sendo a matemática construída por conceitos, teoremas, que formam estruturas matemáticas. Assim, no plano puramente matemático, o principal objetivo é evidenciar e estudar invariantes e regularidades, que são submetidas a demonstrações baseadas no raciocínio lógico e em axiomas e teoremas já deduzidos. Bem, o que essa outra citação vem nos colocar? Nós temos uma matemática mais formal, que foi culturalmente e socialmente construída no longo dos tempos, desde a pré-história nós temos evidências já de conhecimento matemático, cada civilização lá construiu de alguma forma a sua própria matemática e isso foi culminando em um conhecimento científico que consolidou no corpo de conhecimento da matemática que nós temos atualmente. Então, essa matemática como ciência, como algo científico, ela nos dá a base. Entretanto, a natureza dessa matemática científica nós temos um certo rigor, se nós pensarmos na matemática formal, na qual todos os conhecimentos que foram historicamente construídos, eles passaram por um processo de axiomatização baseado em axiomas, provas e demonstrações. Então, tudo que nós temos de conhecimento, que nós ensinamos na educação básica, está pautado pelo corpo de conhecimento científico, ou seja, já foi demonstrado, já foi provado que aquilo é válido por sistemas de provas e deduções formais. Entretanto, cabe a nós, professores, conseguir fazer a transposição desse conhecimento para a educação básica. O que significa isso? Uma prova matemática, se a gente pensar no sistema formal, a gente vai usar as formas de demonstração e fazer a dedução, uma prova rigorosa. Uma prova matemática no sexto ano não vai ser da mesma natureza, vai ser uma experimentação. Se você apresenta ali uma dedução formal cheia de simbolismo, o aluno não vai compreender. Entretanto, se você faz uma experiência e ele consegue entender por meio daquela experiência o conceito, então para ele aquilo é uma prova. Uma prova já para o ensino médio, que ele já tem em posse um conhecimento a respeito das manipulações algébricas, pode ser viável, desde que ele consiga associar os conceitos expostos. Então, nós vamos aqui trazer essa questão da natureza da matemática. Por que nós estamos discutindo isso? Porque muitas vezes nós nos deparamos com trabalhos publicados, relatos acerca do ensino tradicional. E o que o ensino tradicional nós temos como evidência? Nessa metodologia, o professor ele tem uma dinâmica de expor o conteúdo, então ele define e muitas vezes essas definições estão baseadas no sistema formal, com símbolos próprios, e ele apenas apresenta essa definição, apresenta uma série de exemplos. Então, faz uma série de exemplos e aí depois propõe exercícios de fixação. O aluno faz aqueles exercícios que muitas vezes são só reproduções dos exemplos e parte para um novo conteúdo. Nesse processo, o que acontece? Nós temos ali uma dinâmica na qual o aluno está sendo agente passivo. E para discutir a respeito disso, nós vamos para o próximo slide. Acompanhe. Então, qual que é o cenário nessa dinâmica da aula tradicional sem outras atividades, tá? Então, nós temos lá uma aula expositiva, apenas com o professor apresentando o conteúdo.
Neste processo, nós temos ali a aprendizagem técnica e mecanizada. Por quê? Se eu pensar só em exemplos e resoluções similares ao exemplo, eu não estou trabalhando com investigações, nem resoluções de problema, nem dinâmicas, nem oficinas, nem outras maneiras de lidar com o conteúdo. Então, eu vou sempre decorar uma série de procedimentos, adquirir uma série de técnicas e mecanizar aquilo. O que isso tem mostrado? Então, muitas pesquisas têm mostrado que isso causa aversão dos estudantes. Por quê? Eles acabam ficando desmotivados e desinteressados. A imagem ilustra isso. Aluno vendo fone, fazendo bagunça, com sono, e o professor lá falando, explicando, e o aluno não está entendendo, ele não está compreendendo aquilo que está sendo exposto. Bom, já que nós discutimos esse cenário, que é bastante frequente ainda, e nós temos então que refletir sobre isso. Como nós podemos mudar isso? Então, a seguir, eu apresento uma questão de reflexão e nós vamos voltar para discutir. Vamos retomar a questão proposta. Acompanhe no slide. Como o professor pode desenvolver uma prática pedagógica para promover a aprendizagem da matemática escolar? Então, nós temos aqui que pensar na postura desse professor, no como ele vai ministrar as suas aulas. Então, aqui entra a questão da prática pedagógica. E outro ponto é a aprendizagem. E não só decorar uma série de procedimentos sem ter a compreensão daquilo. Para discutir isso, eu trago dois pontos que são os principais, que são a base, mas nós temos sempre que levar em consideração o contexto. O que significa isso?
Um aluno do 6º ano, ele vai aprender com uma dinâmica diferente que um aluno de 7º ano, que um aluno de 8º, de 9º e do ensino médio. A idade que o aluno está faz bastante diferença no processo. Por exemplo, se nós vamos fazer uma dinâmica de fazer experimentos, fazer trabalhos com materiais manipuláveis, isso demanda um tempo diferenciado para essa atividade num 6º e num 7º ano, que as idades geram ali entre 11 e 12 anos, do que se eu for trabalhar, por exemplo, com uma atividade já com material concreto no 8º e no 9º ano. Então, o planejamento do professor tem que ser adequado para cada situação. Além disso, uma outra questão que nós podemos pensar para desenvolver as práticas é que o conteúdo e algumas ferramentas que nós podemos lidar ali para ensinar esse conteúdo, eles precisam estar bem objetivados, eles precisam estar bem claro para esse aluno executar a atividade. Então, resumindo isso, eu trago os 2 pontos de destaque no próximo slide. A questão é o planejamento. Para você conseguir desenvolver uma prática pedagógica que desenvolva a aprendizagem, é essencial planejar. Então, se você quer usar um jogo na sala de aula, quer usar um laboratório de informática, você tem que saber o objetivo, o tempo, como vai distribuir os alunos, se vai ser em grupo, o que você vai conseguir atingir, quais podem ser os imprevistos que podem surgir. Então, o planejamento é a peça-chave para nós conseguirmos desenvolver uma prática pedagógica. E esse planejamento não é um planejamento qualquer. Ele precisa envolver atividades desafiadoras. Por quê? A motivação. Então, o ponto-chave aqui é a motivação do aluno. Um aluno motivado, ele vai aprender, ele vai conseguir compreender aquilo que ele está fazendo e isso vai gerar conceitos e conhecimento. Um aluno desmotivado, ele vai ignorar aquilo que está sendo proposto. Então, propor atividades desafiadoras é um outro ponto-chave. Outra questão relevante é o uso de observações. Por quê? Eu preciso entender o contexto, eu preciso verificar como que é o perfil da sala, se o comportamento que pode gerar certa atividade, para que nós consigamos conduzir, fazer os acordos, um contrato didático, para que o desenvolvimento da atividade corra como planejado. Outra questão, experimentações. O aluno ele precisa fazer, ele precisa pôr em prática. O pôr em prática faz toda a diferença. Análise e interpretação, principalmente por parte do aluno. O professor ele precisa conduzir. Existem casos que vão existir dificuldades na qual a gente precisa de intervenções mais específicas. Mas, em geral, nós temos que saber fazer perguntas que levem a reflexões para que, dentro do planejamento, das atividades propostas, eu consiga conduzir o aluno a chegar naquele conhecimento, naquele conceito, naquele conteúdo que está sendo trabalhado. Nós vamos, posteriormente, mostrar algumas ferramentas que vão auxiliar nesse processo. Então, essa primeira questão é mais para nós nos situar que o modo como o professor vai trabalhar faz toda a diferença no processo. E essa é a orientação que nós vamos dar, contrapõe aquilo que nós mostramos no cenário anterior com relação ao ensino tradicional, na qual o aluno ali é passivo, ele só fica recebendo um acumulado de informação e não está em ação, ele não está ali construindo o seu próprio conhecimento. E pensando nesse processo de aprendizagem, nós precisamos ter um meio de que o aluno construa o seu aprendizado. Nós vamos então agora trazer alguns pressupostos teóricos. E o próximo ponto que nós vamos discutir é a questão da aprendizagem significativa. Nós vamos apontar uma citação e discutir a respeito. O termo aprendizagem significativa,
ela é de autoria do Ausubel, que depois teve continuidade pelo Novak. Então, é um estudo, é uma teoria de aprendizagem. E essa teoria, ela se baseia na cognição, ou seja, no processo que o aluno ele constrói no desenvolvimento da sua atividade. E nós vamos, então, discutir a citação do Moreira. É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos. Ou seja, eu preciso mobilizar aquilo que eu já sei, aquilo que eu já adquiri de conhecimento, para agregar algo, uma experiência nova, um conceito novo, o que se deve ser aprendido, estabelecendo conexões por meio da interação. E que essa interação é não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Então, isso daqui é uma citação na qual nos faz ver a base dessa teoria. O que significa isso? O Ausubel, ele coloca que nós temos alguns conhecimentos já adquiridos. Por exemplo, vamos pensar em fração, que é um conteúdo que nós pegamos um aluno lá no 6º ano e nós vamos lidar com esse conceito e ensinar e fazer as operações. Mas ele nunca viu nada sobre fração? Desde os anos iniciais, já é previsto que haja uma estimulação sobre algumas atividades práticas, alguns conhecimentos a respeito da parte do todo. Lá no 4º ano, eles já começam a introduzir algumas notações, alguns desenhos que caracterizam a representação geométrica de fração. No 5º ano, já tem alguns casos nas quais já se faz adição de algumas frações com o denominador igual. Então, quando nós vamos ministrar uma aula no 6º ano, esse aluno, ele já teve experiências nos anos iniciais que estimularam. É previsto que ele tenha aprendido isso. Cabe a nós, professores, desenvolver uma atividade prévia para diagnosticar o que ele realmente aprendeu. E aí, diagnosticando os conhecimentos prévios, nós vamos mobilizar outras atividades que vão envolver esse aluno para desenvolver e aprofundar esse conhecimento. Então, é nesse sentido que nós temos que conectar aquilo que já se sabe com aquilo que tem que ser aprendido. Um outro exemplo é a questão da álgebra. O aluno chega lá no 7º ano, ele vai aprender a notação algébrica, mas e o pensamento algébrico? Esse pensamento algébrico, ele deve ser estimulado sempre, desde os anos iniciais. Quando eu estou ensinando algo no 6º ano, eu ainda não introduzia as letras para representar as incógnitas, mas eu já posso pensar em perguntas, trabalhar com as operações inversas e estimulando o pensamento algébrico para que o aluno, quando for chegar a um 7º ano, ele consiga lidar com aquele novo conhecimento e associar as ideias. E isso deve acontecer em todo o processo, ou seja, a aprendizagem significativa, ela é construída ao longo do tempo. Não é no momento somente, mas sim por um conjunto de momentos nas quais vai se construindo, reconstruindo os significados. E neste processo, nós temos alguns pontos que são tidos como relevantes. Então, nós vamos discutir a imagem a seguir. Primeira questão que nós temos é que a aprendizagem significativa, ela é intencional. Eu tenho algo, pensando lá no que nós propomos anteriormente, se eu fiz o meu planejamento, eu tenho que mostrar
para que vai ser direcionado esse planejamento e despertar o interesse do meu aluno para que ele desenvolva. Tudo começa por aqui. Outra questão é que essa atividade, ela precisa ser autêntica para gerar a aprendizagem significativa. Ou seja, eu preciso ter um contexto que seja adequado, eu preciso inserir esse aluno na atividade de modo que ele vá desenvolver de modo satisfatório e que ele vá fazer um processo ativo, que é o terceiro ponto, no desenvolvimento. E esse processo ativo, cabe lá atividades de investigação, cabe resolução de problemas, cabem ações que levem o aluno a compreender o conceito. Outra questão é que ela deve ser cooperativa. Nós precisamos da interação, não só a interação interna do sujeito, a interação entre os conhecimentos que ele já possui e aquilo que ele tem que adquirir, mas a interação entre o meio externo, a interação entre os colegas, a interação entre o professor e o aluno, para que ele promova as reflexões necessárias e chegue, então, aos conceitos, ele agregue um novo conhecimento. E também a aprendizagem significativa, ela precisa ser construtiva. Em que sentido? O aluno, ele precisa desenvolver a interpretação do que ele está fazendo, ele precisa assimilar aquilo que ele está aprendendo e também agregar isso ao que ele já sabe. Então, ele precisa articular os pensamentos, reestruturar os seus pensamentos para que ele consiga construir um novo conceito. Em síntese, nós temos o seguinte, que a aprendizagem significativa, ela é intencional, ou seja, nós precisamos ter o interesse por parte do aluno. Ela é autêntica, eu preciso contextualizar os conceitos. Eu não vou apresentar só as definições, uma série de simbolismos e deixar que o aluno por si só entenda aquilo. Eu preciso deixar isso de modo acessível ao aluno, utilizar uma linguagem que ele compreenda. Outra questão precisa ser ativa e o ponto-chave aqui é a investigação. Ele tem que buscar, ele tem que pesquisar, resolver problemas, ele tem que ter uma ação nesse processo. Outro ponto é que seja colaborativa, tenha interações entre os estudantes, entre os professores e que essas interações promovam discussões e reflexões. E essas discussões e reflexões, elas ajudem os alunos a construir o seu conhecimento. Ela seja construtiva, no sentido de que seja possível interpretar e compreender aquilo que está sendo desenvolvido e articular os pensamentos com relação aos conceitos e conteúdos estudados. Então, a gente começa desenvolvendo uma atividade e num primeiro momento, às vezes ela é só procedimental. Eu não sei aonde aquilo vai me levar, mas eu preciso desenvolver aquilo. Depois que nós fizemos uma diversidade de atividades, não é apenas nenhum tipo de atividade. E quando eu falo um tipo de atividade, não é fazer uma atividade com item A, B, C, D, não. É ter atividades, por exemplo, se eu vou ensinar compreender a representação da parábola, eu posso fazer isso por meio de uma representação algébrica, eu posso fazer isso por meio de uma representação gráfica, utilizando os recursos manuais, desenhando com a régua, com o lápis. Eu posso fazer isso utilizando um aplicativo e usando a geometria dinâmica para ilustrar. Então, eu tenho que ter uma diversidade de formas de abordagem para que o acúmulo dessas experiências, esses múltiplos processos envolvidos, gere ali um conceito. Um conceito, ele não é formado de imediato. O aluno, ele precisa ter experiências que conduza
a esse processo de aprendizagem. E que se ele tiver experiências favoráveis, ou seja, se ele estiver motivado, se ele estiver interessado, aquilo vai se tornar conhecimento, ou seja, vai ser base para que ele consiga depois, posteriormente, fazer associações com os novos conhecimentos. E assim nós vamos construindo a aprendizagem ao longo do tempo. Então, quando nós vamos propor uma atividade, ela não é um ponto isolado, ela faz parte de um contexto maior, na qual eu tenho que associar isso a outros processos, e esses processos todos juntos vão caracterizar a compreensão de um conceito e, consequentemente, um entendimento de um conteúdo. Bem, agora que nós já discutimos sobre a questão da aprendizagem significativa, nós vamos fazer uma atividade e vamos no slide ver a questão que nós vamos discutir. Que exemplos de atividades práticas podemos associar com a aprendizagem significativa? Então, pense um momento sobre isso, elenque algumas atividades para que nós possamos discutir a respeito disso e ver alguns pontos que podem auxiliar nas nossas práticas de sala de aula. A seguir, nós voltamos para discutir.
Bem, vamos discutir então a questão proposta. Vamos voltar ao slide. A questão é: que exemplos de atividades práticas podemos associar com a aprendizagem significativa? Então, nós vamos discutir aqui alguns momentos que nós podemos inserir na sala de aula e que pode auxiliar. Por exemplo, se nós prepararmos um experimento, esse experimento pode ser uma aula de culinária, pode ser um momento de você fazer uma experimentação física ali, por exemplo, medição de volumes, conversão de medidas. Investigações também são algumas questões que precisam ser implementadas. Que tipo de investigação? Por exemplo, nós podemos fazer uma visita a um supermercado, a uma feira, e aquele contexto ali gerar algumas situações que norteiem atividades. Nós vamos ter posteriormente um bloco de objetos que nós podemos usar para o processo de aprendizagem e nós vamos evidenciar isso. Então, para que nós consigamos associar as práticas, nós precisamos então conceituar a questão da tecnologia. Então, para que nós consigamos fazer uma aprendizagem significativa, eu preciso de recursos, eu preciso de planejamento, uma postura adequada, uma metodologia adequada e que tudo isso em conjunto favoreça o processo. E, diante disso, eu preciso mobilizar recursos. Esses recursos podem ser, inclusive, a comunicação, a linguagem, o modo como eu me expresso com o aluno, pode ser o registro escrito, o que eu exponho na lousa, o que está no livro didático, como também podem ser alguns objetos que podem ser adequados, ou eles podem ser construídos, ou eles podem ser produzidos especificamente para a sala de aula e que auxiliem no processo de aprendizagem. Então, nós vamos agora para um segundo momento, na qual nós vamos trabalhar com a questão da tecnologia especificamente. Então, a abordagem vai ser sobre os tipos de tecnologias de ensino. Mas antes, nós precisamos trazer, então, alguns conceitos mais teóricos. E vamos, então, a primeiro discutir a palavra em si, tecnologia. O que significa? Então, a origem de tecnologia é de tecne, que significa arte, técnica ou ofício, então seria a tradução dessa expressão, logia, estudo. Nós podemos resumir então isso como tecnologia é o conjunto de conhecimentos, argumentos, razões e o uso de técnicas para aperfeiçoar e ou facilitar o trabalho com a arte, com a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Nós podemos pensar como os recursos, mas desde quando nós aplicamos a tecnologia? Existem instrumentos que são utilizados desde a antiguidade que já eram recursos tecnológicos. Nós estamos acostumados a pensar que a tecnologia é só as mídias que nós temos hoje, que interagem, que é o uso do computador, da internet, da TV, do celular, mas não. Tecnologia, ela existe desde sempre. Desde que nós conseguimos fazer os registros escritos, já era uma tecnologia. Ou seja, são os meios e os recursos que nós utilizamos para um devido fim, para uma resolução de um problema, para se expressar, para se comunicar. Nós vamos ver alguns exemplos de tecnologias que nós podemos categorizar como antigas, mas que no seu devido tempo elas foram revoluções, elas foram algo muito útil. Vamos à imagem a seguir analisar alguns desses instrumentos. Nós temos aqui o primeiro objeto, que é a esfera amilar. Essa esfera, ela tem aqui a indicação do equador, do meridiano e dos polos. E ela já foi um instrumento de astronomia aplicado à navegação, ou seja, nas grandes navegações, ela era um recurso tecnológico
que auxiliava nesse processo. A balestila, que é esse outro instrumento que está aqui ao lado, também já foi um recurso tecnológico. Ela foi utilizado como um antigo instrumento de navegação. Nós temos aqui um outro objeto que é o quadrante, que foi um instrumento usual para medição de ângulos. E a bússola. Quantos filmes nós já ouvimos mostrando a bússola magnética? Ela permitia que nós verificássemos a orientação do norte. Então, nas navegações também foi um instrumento bastante relevante. Aqui ao lado, nós temos o astrolábio, que é um instrumento naval que servia para medir a altura dos astros acima da linha do horizonte. Então, ele possibilitava fazer um procedimento de cálculo. Também foi algo relevante. Aqui, a gente tem um outro instrumento, o nocturlábio, que ele foi utilizado para calcular a hora. Então, ele utilizava um instrumento diferente do nosso relógio usual. E aqui nós temos a ampulheta, que é um relógio de areia, que também é um instrumento antigo e utilizado para fazer a medição de tempo. Então, veja, para nós chegarmos aos recursos que nós temos hoje, para os instrumentos que nós podemos categorizar como tecnologia moderna, anteriormente foram desenvolvidas diversas outras técnicas, diversos outros instrumentos que foram adequados ao seu tempo para que se propagasse o conhecimento, para que se fizessem novas descobertas. Então, o que é tecnologia para nós hoje, daqui a um tempo já vai ser ultrapassado, porque nós estamos em constante movimento de mudança, de aperfeiçoamento, de novas ideias, de novas invenções, e que isso vai fazendo com que evolua algumas coisas. Por exemplo, a TV. Antigamente, nós tínhamos a TV analógica. Hoje, nós temos a TV com sinal digital. Então, veja que as coisas elas vão se modificando. O computador, lá na década de 90, o computador era pouco acessível. Não tinha muitos locais na quais a gente se deparava com o computador. Hoje em dia, é uma ferramenta que está amplamente sendo utilizada nas empresas, ela é uma tecnologia que nós podemos aplicar na sala de aula, nos domicílios. Então, veja, a tecnologia ela está em constante mudança. E quando nós entendermos tecnologia, nós não vamos nos prender apenas aos equipamentos modernos de comunicação, e nós vamos entender tecnologia como os recursos, os meios para os quais nós podemos resolver algum determinado problema, tá? Dando continuidade, então, nós vamos analisar agora uma outra imagem, que nós temos algumas tecnologias modernas. Então, o que está aí no nosso mundo cotidiano? Nós hoje em dia temos aqui as transmissões via satélite. Nós temos o uso do computador com frequência, do notebook. Nós temos aí os laboratórios de informática, os ambientes virtuais nas quais nós temos as interações. Nós temos aí a internet como um veículo de comunicação entre as pessoas. Nós temos aí o telefone, o sistema de rede. Nós temos ainda alguns recursos que são usuais, como o correio, os jornais, que também são tecnologia. Não podemos deixar de lado o e-mail, que hoje nós utilizamos o tempo todo. E, além disso, as formas de comunicação, seja presencial, seja por via telefone. E todos esses recursos nós podemos entender que estão aí no nosso cotidiano e faz parte da tecnologia moderna. O que isso nos leva a pensar? Que nós não podemos ignorar tudo isso que está ao nosso redor. Nosso aluno, ele tem contato com esses recursos, ele tem conhecimento, isso faz parte da vivência dele. E se nós formos para uma prática de sala de aula, nós vamos ter muitos nativos digital, que já
chegou nesse mundo globalizado, que esse é o mundo que ele conhece, que ele já está incluso com o uso do celular no dia a dia, que ele já entende essa relação com a internet. Então, nós, enquanto professores, precisamos estar atentos para essas tecnologias, ver quais os recursos que podem ser mobilizados e pensar em práticas para a sala de aula. Então, com isso que foi exposto, a questão que nós vamos discutir é a seguinte: como aplicar as tecnologias no ensino da matemática? E nós vamos pensar aqui tecnologia não só com as mídias digitais, com a internet, com o computador, mas sim como recursos. Quais os recursos tecnológicos que nós podemos aplicar? E nós vamos discutir isso a seguir.
Então, nós vamos dar continuidade e vamos discutir a questão proposta. Vamos voltar ao slide. Como aplicar as tecnologias, os recursos ao ensino da matemática. Nós já discutimos alguns pontos hoje, que é a questão da aprendizagem significativa, e nós conceituamos de modo mais geral o que é tecnologia. E agora nós precisamos pensar em como introduzir essas tecnologias na sala de aula. O professor ele precisa conhecer diversos recursos, ele pode adaptar os recursos para a sala de aula e também ele pode desenvolver algo criativo, algo que, dependendo do contexto, seja motivador para os alunos, seja algo que leve eles a construir conhecimento. Nós vamos fazer agora um bloco de apresentação de atividades que podem ser aplicadas em sala de aula. Nós vamos também assistir alguns vídeos que têm alguns exemplos de materiais que podem ser adquiridos, comprados para levar para a sala de aula e que com isso nós possamos então ter ideias para que posteriormente sejam feitos planejamentos com mais dinâmicas, com mais atividades investigativas, que levem os alunos a fazer resoluções de problemas e que isso promova então o que nós destacamos desde o início, que é a aprendizagem significativa. Vamos então ver um exemplo de um vídeo a seguir que vai trazer alguns materiais que podem ser implementados na sala de aula. Matemática Rio. Olá! Hoje eu venho aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente do usual. É porque semana passada eu recebi um material pedagógico da MMP Materiais Pedagógicos. E o que eu vou fazer nesse vídeo aqui então vai ser analisar, tá, mais ou menos aí como funciona esse material concreto. Porque estudar matemática só na teoria, tá, tem muita gente que vai compreender as definições, vai entender as coisas só na teoria, viajando no mundo das ideias. Mas tem gente que precisa visualizar o concreto ali, mexer, botar a mão na massa para poder então compreender todas as coisas envolvidas e visualizar, né? E interagir, o que é o mais legal no final das contas, beleza? Então assim, esse material aqui, ó, por exemplo, uma das coisas que veio foi isso aqui, que é o Kit Álgebra. O Kit Álgebra, tá? Por exemplo, aqui, ó, até separei aqui em cima da mesa, né? Ele me dá a seguinte noção, por exemplo. Eu quero saber quanto é x mais 1 vezes x mais 3. Então, se eu considerar esse quadrado aqui, perceba que esse amarelo aqui, ó, é um quadrado, concorda comigo? Então, esse quadrado tem lado x. Tá? Determinei aqui, estou dizendo que tem lado x. Então, se esse quadrado tem lado x e eu determinar que esse pedacinho aqui, ó, em laranja, mede 1, então a gente vai ter aqui, ó, esse lado do retângulo, que isso aqui foi um retângulo, concorda? X mais 1. E aqui? Aqui vai ser x mais 1, 2, 3. E aí se eu perguntar assim, qual vai ser a área desse retângulo? X mais 1 vezes x mais 3, certo? Porque eu usei 3 retângulos laranjas aqui, ó, e apenas um aqui. Então x mais 3 vezes x mais 1, base vezes altura, eu determino então esse polinômio que vai se formar daí, né? Um trinômio, na verdade. Então o que vai ser? Qual vai ser essa área desse retângulo? Vai ser x ao quadrado, olha aqui, ó, x ao quadrado, mais quanto? Mais 4x, ó, porque esse pedacinho aqui vale x, né? 1 vezes x, porque esse ladinho aqui, ó, do retângulo laranja, mede x, e esse aqui mede 1. Então a área dele vai ser simplesmente x. Então, x ao quadrado, mais 1, 2, 3, 4x, olha aí, x ao quadrado mais 4x, mais quanto? Mais 1, 2, 3. Porque cada areazinha desse quadradinho aqui, né, já que tem lado 1, a área do quadrado vai medir 1. É ou não é? Então aqui, ó, basta a gente somar esses 3 aqui no final para chegar à conclusão que x mais 1 vezes x mais 3 vai ser igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Muito legal quando a gente manipula o objeto, né? Fica muito mais interessante de aprender dessa forma. Beleza? Achou legal? Também achei bem maneiro. Outra coisa que veio aqui, ó, que eu achei muito legal também, é o geoplano. Você já sabe o que é o geoplano? O geoplano veio nessa caixinha aqui, bem legal a apresentação dele, né? E na caixinha veio o geoplano, propriamente dito, que é isso aqui. É um plano, né? Um quadrado plano, obviamente, que você pode colocar aqui uns elásticos
que vieram junto aqui os elásticos, né? Ó, coloridinhos, bonitinhos, para a gente poder formar algumas figuras geométricas. Então, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu queira formar um hexágono. Triângulo. Vamos começar do básico. Um triângulo primeiro, tá? Quero fazer um triângulo aqui. Então, vou colocar o elástico aqui assim, né? Deixa eu trazer ele mais para cá para ficar melhor a visualização. Vou colocar o elástico aqui, que vai ser um dos vértices do meu triângulo. E eu quero esse triângulo como sendo um triângulo equilátero. Então, ele vai ficar dessa forma aí. Olha aí. E aí, com o contraste feito pela cor do elástico e pelo gel plano, a gente percebe nitidamente aqui o triângulo equilátero que tem lado aqui, ó, 2, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza? Agora, digamos que eu queira fazer um hexágono. Para fazer um hexágono aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Deixa eu localizar aqui, ó. Vou fazer o hexágono com lado 1. Então, vou botar aqui assim, né? Aqui assim e aqui. Olha o hexágono aí, que legal. Formou um hexágono ali. Muito legal. Então, o triângulo e o hexágono formei aqui no geoplano. A gente pode trabalhar aqui com o perímetro dessas figuras, com a área também, né? Eles até mandaram aqui, ó, áreas para o geoplano. Eu posso colocar essas figurazinhas aqui dentro aqui, para então formar a área. Essas figuras, ó, colocando aqui por dentro, eu vou determinar a área. Não vou fazer tudo só para poupar tempo aqui no vídeo, mas é bem legal trabalhar isso com os alunos. É bem legal para um aluno ter isso daí, ou na sua escola, ou em casa mesmo, né? Então você pode entrar em contato com a NMP Materiais Pedagógicos. Beleza? Então achei bem legal, quase esquecendo aqui, né? Dos sólidos geométricos, olha aqui. Vem numa apresentação bem legal, numa caixinha de plástico. Então, abrindo aqui, ó, a gente tem cilindro, olha aí, legal, né? A gente tem o cone. Então a gente vai analisar essas figuras geométricas espaciais aqui, né? Tocando nelas, sentindo essas figuras, que é muito legal. Então aqui o cone. Aqui nós temos o quê? Ó, nós temos um prisma de base triangular. Aqui o prisma, né? Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Olha aí, que legal. Entre outras figuras, ó, uma pirâmide de base hexagonal aqui, ó. Aqui nós temos o cubo, bem legal também. A esfera. Então a gente pode analisar essas figuras todas aí, tocando nelas, sentindo e percebendo todas as propriedades matemáticas que essas figuras têm. Então achei bem legal o material, a apresentação é bem bacana, vale a pena ter, vale a pena conferir, beleza? Então por esse vídeo aqui é só, deixa aquele seu gostei, porque aqui no Matemática Rio a gente sempre traz um conteúdo muito legal para você. Então é isso. Bem, então no vídeo você viu algumas exemplificações de materiais que podem ser adquiridos e implementados nas práticas de sala de aula. Eu vou fazer alguns destaques e apresentar alguns materiais aqui para vocês também. Vamos ao slide ver alguns destaques de materiais concretos. Aqui eu tenho o material dourado, tá? O material dourado ele pode ser aplicado para trabalhar a questão do sistema de número decimal, a questão das classes e das ordens. Tem alunos que, quando chegam no 6º ano, ainda possuem dificuldade de contagem. Por exemplo, eles não vão contar de centena em centena, aí ele chega lá no 900, ele vai ter que fazer a contagem do 1000, ele tem dificuldade. Eu já tive caso que do 900 voltou para o 100. Trabalhar com material concreto, então eu posso usar as minhas placas de centena e mostrar para ele que uma unidade de milhar aqui corresponde a 1000 unidades. Então, nós vamos ver esse material com mais detalhe agora na câmera em aberto. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, um kit do material dourado e ele vem, então, com diversas peças, tá? Então, aqui a gente pode ver que tem diversas peças para as unidades, para o grupo de dezenas e para o grupo de centenas, que tem as placas aqui. E nós podemos trabalhar com a questão dos sistemas de troca. Então, eu vou mostrar agora na câmera de documento para exemplificar, acompanhe. Então, eu posso mostrar para esse meu aluno, manipulando, ele pode fazer uma ficha de acompanhamento,
para entender a questão das ordens e das classes, então eu posso manipular. Ó, se eu tiver aqui 10 unidades, eu posso trocar 10 unidades por uma barra. Se eu juntar 10 barras, significa que eu tenho 10 grupos de 10. Então, eu posso trocar isso por uma placa, que vai ter correspondência. Se eu juntar 10 placas de 10 dezenas, eu posso trocar por um cubo. Então, o aluno, ele consegue visualizar o sistema decimal por meio dos objetos. Não é só mostrar para o aluno. Ele precisa ter algumas atividades, alguns problemas por escrito, e que ele precise manipular para resolver o problema. Porque se você só mostrar, ó, eu vou trocar as barras pelas placas, vou trocar as placas pelo cubo, eu não vou estar fazendo com que ele promova reflexões e investigações a respeito. Deste modo, cabe então nós, enquanto professores, pensar em associar o recurso a uma resolução de problema, a uma investigação e a outros meios. Voltando ao slide, eu tenho aqui a questão dos blocos lógicos, na qual ele pode trabalhar aqui com as formas geométricas. Vocês viram no vídeo também que nós apresentamos a questão de ter alguns sólidos geométricos prontos, mas uma experiência bacana é que você pode trabalhar, principalmente no 6º ano, quando nós vamos introduzir a questão dos sólidos espaciais, com a produção destes sólidos, que ele pegue e faça numa cartolina ou em outro material, ele desenhe, usando os instrumentos adequados, usando as medições, e ele mesmo corte, faça a contagem das faces, das arestas, dos vértices, e simultaneamente a isso ele tem uma ficha de acompanhamento que ele vá registrando, que ele veja a diferença entre os prismas, entre as pirâmides, e que com isso ele tem ali o manipulável e também o registro escrito como duas ferramentas para ele construir o conceito. Voltando ao slide, eu trago aqui também mais outro instrumento, que é a escala Cusinari. Essa escala ela é composta por partes que nós podemos trabalhar, por exemplo, com a questão do conceito de fração, com questões em relação à sucessão numérica e operações fundamentais. E nós podemos destacar também o ábaco. O ábaco, nós podemos abrir aqui a câmara de documento. Eu trouxe um ábaco para nós discutirmos. Então, abrindo a câmera, aliás, eu tenho aqui esse exemplo de ábaco. Eu consigo também trabalhar aqui com o sistema decimal, separar aqui a questão das classes e das ordens, e nós conseguimos com isso explicar e conceituar algumas atividades direcionadas para o sistema de numeração. Mas eu posso adaptar, aqui eu escrevi mais para a gente ter um parâmetro. Ele usualmente vem aqui adequado com unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Mas eu posso fazer a adaptação desse material para trabalhar unidade, décimos, centésimos, milésimo, décimo de milésimos, e explicar isso para o aluno, para que ele conceitue também a questão das operações com decimais, das adições de decimais, e entenda também utilizando esse recurso. Nós também temos alguns outros exemplos de ábaco, que eu vou mostrar no slide a seguir. E você pode verificar aí que eu tenho ábaco que pode ser utilizado com alguns pontos de divisão e que eu consigo trabalhar simultaneamente aqui com a questão dos inteiros e dos decimais. E neste tipo de ábaco, eu posso ter associado algumas operações, alguns cálculos, que o aluno vai trabalhar com as operações aritméticas e vai entender o sistema decimal simultaneamente.
E um outro ponto que a gente pode destacar é a questão de construir o material. Então, aqui eu tenho um exemplo de um ábaco construído com material reciclável, com isopor, palito de churrasco e tampas de garrafa PET, e que o próprio aluno ele pode se envolver nisso e trabalhar com esse tipo de atividade. A gente também pode trazer algumas coisas do cotidiano, do dia a dia, para a sala de aula. Então, algumas experiências pode ser advinda, por exemplo, de uma visita ao supermercado, de ver as unidades de medida, ver produtos que são vendidos por unidade, ver produtos que são vendidos por quilo, e esse contexto gerar uma atividade de investigação e trabalhar alguns conceitos. Eu trouxe para você um exemplo da aplicação do cupom fiscal. No slide a seguir, eu tenho aqui um destaque de um cupom fiscal, na qual eu consigo ver aqui o tipo de produto, né, que está sendo, a quantidade que está sendo colocada, se essa quantidade é em caixa e é em litro, o valor unitário e o valor final. Mas como que eu vou usar isso na sala de aula? Uma investigação que eu já realizei com os alunos é que você pode fazer a operação que a máquina faz e entender como que se dá a multiplicação de número inteiro por decimal e a multiplicação de decimal por decimal. Eu trouxe alguns cupons fiscais aqui na Câmara de Documentos e nós podemos ver. Então, nesse primeiro exemplo, eu consigo trabalhar a questão da unidade e do quilo. Quando eu tiver quilo e preço, eu vou ter multiplicação. O quilo está sendo medido em decimal e o preço também está utilizando a questão do decimal. E aqui, muitas vezes, eu tenho que lidar com a questão do arredondamento. Então, o aluno fazendo essa operação, e ele pode fazer essa discussão em grupo também para sistematizar. Aqui tem um outro exemplo de cupom fiscal, na qual eu tenho situações que eu tenho um grupo de 12 unidades, então multiplicação de inteiro por decimal. Eu tenho aqui a questão do peso, né? Então, eu posso fazer a multiplicação do peso pelo preço, isso vai gerar a questão do valor. E esse cupom em particular tem vários descontos. Então, além de pensar na multiplicação, eu posso pensar depois no resultado, por que teve descontos. Então, é uma atividade de investigação, nós podemos explorar vários conceitos e isso pode ser agregado na sala de aula. Eu já fiz essa dinâmica de os alunos trazerem cupons fiscais, aí eles trazem uma diversidade enorme de situações e aí você tem que estar preparado ali para discutir quais são os tipos de operações aritméticas envolvidas. Dando continuidade, nós vamos ao quadro agora e aqui nós temos um exemplo de geoplano que pode ser confeccionado para ser levado para a sala de aula. Vamos abrir a câmera novamente. Nós confeccionamos aqui um geoplano para a nossa aula e esse geoplano nós pedimos para cortar uma madeira aqui no caso de 32 por 32 e os espaçamentos foram de 3 por 3. Fizemos a malha reticulada aqui e pregamos o prego em cada cruzamento, deixando uma borda de 1 centímetro. Aqui dá para trabalhar diversas formas, né? Nós demonstramos algumas. E o aluno, se nós tivermos eu já me deparei com uma situação que eu tinha um aluno com deficiência visual. O geoplano, mesmo se a escola não possuir o recurso, a gente pode confeccionar. E nessa situação, o aluno ele pode sentir e construir o conceito a respeito do que você está trabalhando, entender que aqui temos um triângulo, aqui temos um retângulo, aqui temos um hexágono. Para os outros alunos também, eles podem discutir as formas, categorizar o tipo de quadriláteros, os tipos de triângulo, fazer várias investigações usando o geoplano.
Então, aqui é um recurso que pode ser construído também. Nem todos os recursos podem ser comprados, a gente pode pensar em uma diversidade de materiais que podem ser aplicados. Eu estou apresentando apenas alguns exemplos. Aproveitando que nós estamos aqui com a câmera aberta, vou mostrar também aqui um outro exemplo que eu utilizo, né? É o pega-varetas. Mas o pega-varetas, para que eu vou utilizar? Os alunos gostam, principalmente sexto e sétimo ano, ele gosta de brincar de pega-vareta, tá? Já tive experiências em sala de aula com isso. Mas como que eu vou brincar com pega-varetas e usar para aprender matemática? Eles, num primeiro momento, jogam usualmente o jogo e, posteriormente, eu vou mostrar na câmara de documentos a adequação que nós fazemos. Eu vou modificar, então, esses valores e aí eu faço isso de modo conveniente. Cada cor eu posso atribuir valores positivos e negativos e trabalhar com números relativos inteiros. Eu posso atribuir aqui valores que sejam de centenas ou de milhares para eu trabalhar com o sistema decimal. Vai depender da finalidade da minha atividade. Eu faço essa adequação. Uma outra dica que deram para trabalhar com pega-varetas é usar para conceituar tipos de retas. Então, essa representação, por exemplo, retas paralelas cruzadas por transversal, retas perpendiculares, ângulo entre retas formados. Então, uma outra aplicação para o pega-vareta pode ser esse tipo de dinâmica, ok? Bem, nós mostramos alguns materiais que podem ser utilizados, mas existem vários outros jogos que às vezes a gente encontra em bazar e que tem ali algumas peças que podem ser aplicadas em sala de aula. Eu vou mostrar aqui um bingo usual que a gente encontra em bazar e a gente pode adequar um jogo de bingo, por exemplo, para fazer um bingo de operações, seja operações de frações, seja operações de expressões numéricas, seja um bingo com equações. Você faz o sorteio do bingo, você sabe, por exemplo, que eu sorteio o número 10. Então, o resultado vai ser 10. E eu vou pegar, então, e usar o quadro, usar algum recurso e apresentar uma equação, uma soma de fração, algum resultado que dê o valor do bingo para o aluno marcar. Então, aqui na câmara de documentos, eu vou mostrar para você um exemplo. Então, o que você aproveita do bingo? O sorteio das peças, vamos diminuir, e as cartelas. E para que ele consiga marcar a cartela, ele tem que desenvolver um cálculo, um procedimento. E isso pode ser feito em grupos para que haja mais discussão e que eles tenham um controle, uma troca de informação. Um outro exemplo que nós vamos apresentar aqui para você, na câmera em aberto a gente consegue ver aqui alguns tabuleiros. Então vamos na câmera em aberto. Os jogos de tabuleiros, como banco imobiliário ou bolsa de valores, eles podem ser utilizados para você trabalhar com, por exemplo, números inteiros, com a questão de compra e venda, saldo. E nessa questão de compra e venda, a gente pode aplicar os recursos e fazer um controle, uma ficha. Então, aqui, trabalhar com a questão do dinheiro, tá? E essa questão também é usual do uso de cartões de crédito, também pode ser inserido. Nesse recurso que eu tenho aqui, tem a questão do talão de cheques, tá? Um jogo de tabuleiro. E os alunos se envolvem nessa dinâmica. Nós não precisamos apenas se prender a isso, mas também há outras dinâmicas. Então, dando continuidade, nós vamos agora mostrar um outro exemplo no slide, que é uma torre de Hanoi, e que nós vamos poder aplicar essa torre de Hanoi com materiais recicláveis. A nossa próxima atividade vem para sistematizar essa questão.
como uma tarefa de matemática, ela pode, referente ao conteúdo de fração, pode ser estruturada por meio de tecnologias. Nós vamos discutir essa atividade junto com um vídeo. Então, o próximo vídeo, ele vai vir ao encontro do que nós vamos propor nessa atividade. Acompanhe. Olá, pessoal! Veja como adaptar o peão reciclado para trabalhar com as frações. No primeiro exemplo, nós mostramos a imagem de 4 frações, onde a criança deverá associar cada imagem ao seu respectivo número fracionário. Aqui nós temos a imagem que representa 1/3 e o número 1/3. Aqui nós temos a imagem que representa a fração 1/4. Ela deverá buscar o número fracionário 1/4. Aqui nós temos a imagem com uma fração 1/6. Ela deverá procurar no outro peão 1/6. Aqui nós temos 1/2 ou a metade. E aqui ela gira o peão em busca desse número. No segundo exemplo, nós usamos 3 garrafas, onde a primeira delas nós colocamos 4 frações. E a criança deverá procurar nas outras 2 garrafas as frações equivalentes a cada uma das frações contidas nessa primeira garrafa. Observe, aqui 1/2 é igual a. Então, nós procuraremos aqui nessa garrafinha uma fração equivalente a 1/2. Aqui encontramos. Nessa outra garrafa também tem outra fração equivalente a 1/2. Nós vamos buscar aqui 6/12. Pronto. Então, 1/2 é equivalente a 2/4 e a 6/12. Agora nós vamos procurar as frações equivalentes a 2/3. Então, girando a garrafinha, encontramos a primeira, 4/6. E aqui nós procuraremos a próxima fração, equivalente a 2/3, e encontramos 8/12. Agora, nós procuraremos as frações equivalentes a 1/5. Então, nessa garrafinha, a criança deve girar, já encontrou a primeira, que é 2/10, e vamos procurar outra fração equivalente a 1/5, 4/20. Vamos finalizar agora com a quarta fração. A fração 1/3, ela é equivalente a 2/6 e também equivalente a 4/12. E assim a criança pode brincar com as frações equivalentes. No terceiro exemplo, nós desafiaremos as crianças através das 4 operações com frações. Aqui nós temos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Uma das possíveis maneiras de se usar esse material seria pedir para que a criança gire o peão. Então, ela deve girar o peão. De acordo com o sinal sorteado, ela deverá procurar nas outras 3 garrafas uma possível solução para essa operação. Então, sinal de adição. Ela poderia buscar aqui, por exemplo, 2/4 mais 1/4 igual a 3/4. Então, aqui seria uma possível solução para esse sinal sorteado. Se preferíssemos, se ela quisesse, também poderia fazer essa outra operação também correta. 1/3 mais 1/3 igual a 2/3. Então, aqui também seria uma solução possível. Se, durante o sorteio, o sinal sorteado fosse o da subtração, um sinal de menos, ela poderia procurar nessa garrafinha a seguinte situação: 2/3 menos 1/3 igual a 1/3. Se tiver 1/3 aqui, pronto. Essa seria uma possível solução. Se o sinal sorteado fosse o sinal de vezes, o sinal da multiplicação, ela poderia fazer a seguinte operação:
1/2 multiplicado por 2/3 igual a 2/6. Então, 1/2 vezes 2/3, 2/6. Se preferisse, poderia fazer o inverso aqui, o contrário. Poderia fazer assim: 2/3 vezes 1/2 também igual a 2/6. Então, ela teria essas duas opções. Se o sinal sorteado fosse o sinal da divisão, ela também poderia usar as seguintes frações. Ela poderia pegar 1/3 dividido por 1/2 igual a 2/3. E assim solucionaria o desafio proposto. É isso aí, pessoal. E assim nós finalizamos mais um vídeo, pedindo a você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Bem, você viu um exemplo de atividade envolvendo conteúdo de frações. Nós podemos pensar em utilizar os recursos, não só para esse conteúdo, mas em diversos outros. E diante de tudo que nós já expusemos na aula, nós vamos retomar uma questão que já foi bastante discutida, que é a questão das tecnologias aplicadas no ensino. Então veja a questão que nós vamos definir agora. Como podemos definir tecnologias de ensino, não só o termo tecnologia? E para isso nós trazemos uma citação do Morin. Tecnologias são os meios, os apoios, as ferramentas que utilizamos para que os alunos aprendam. A forma como organizamos os grupos em salas, em outros espaços, isso também é tecnologia. O giz que se escreve na lousa é tecnologia de comunicação e uma boa organização da escrita facilita muito a aprendizagem. Então aqui nós temos alguns exemplos de tecnologias aplicadas no ensino. Outra questão é a forma de olhar, de gesticular, de falar com os outros, isso também é tecnologia. O livro, a revista, o jornal são tecnologias fundamentais para a gestão e para a aprendizagem. E ainda não sabemos utilizá-las adequadamente. O gravador, o retroprojetor, a televisão, o vídeo também são tecnologias importantes e também muito mal utilizadas em geral. Essa é uma colocação do Morin e que ela vem ao encontro de tudo que nós já apresentamos no momento. E um outro ponto que nós vamos destacar é a questão dos documentos oficiais. Nos documentos oficiais nós também temos algumas menções a respeito das tecnologias. Então vamos ver ao quadro algumas citações. A primeira dela é em relação aos PCNs e nós temos esse documento que é os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles apresentam algumas considerações a respeito das calculadoras e do computador no ensino da matemática. Com relação à calculadora, ela pode ser caracterizada como um instrumento motivador, pois contribui para a reorganização de tarefas de cunho exploratório de investigação e também contribui para que o estudante perceba e compreenda a importância do uso dos meios tecnológicos disponíveis no cotidiano da sociedade. É um poderoso instrumento de autoavaliação, pois o estudante pode utilizar a calculadora para conferir os seus resultados e até mesmo corrigir seus próprios erros. Com relação ao computador, os PCNs defendem que a tecnologia contribui para a construção do conhecimento por meio da simulação. Então, nós vamos ter em outros momentos, outras aulas, uma discussão mais aprofundada a respeito do uso da calculadora e o uso do computador, mas isso é para mostrar para vocês que muitas das questões que nós trabalhamos na disciplina, que são também orientações dos documentos oficiais. E um outro documento que nós podemos utilizar são as diretrizes curriculares. Lá também tem menções a respeito do uso da tecnologia de sala de aula. Acompanhe o próximo slide. As diretrizes curriculares nacionais gerais falam o seguinte: as tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de um contínuo desenvolvimento de tecnologias, a começar pelos giz e livros,
todos podendo apoiar e enriquecer as aprendizagens. Como qualquer ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para servir fins educacionais, como tecnologia de auxílio, desenvolvidas de forma a possibilitar a interagibilidade virtual, desenvolvida de modo mais intenso, inclusive na produção de linguagens. Assim, a infraestrutura tecnológica como apoio pedagógico às atividades escolares deve também garantir o acesso dos estudantes à biblioteca, ao rádio, à televisão, à internet, abertas a possibilidades da convergência digital. Então, essa questão nas diretrizes nos traz a pensar sobre a inserção das mídias, das tecnologias de comunicação e informação na sala de aula. Nós apontamos aqui algumas questões dos documentos oficiais e que nós vamos explorar nas nossas próximas aulas da disciplina. Nós vamos ter uma aula particularmente para explorar a questão das calculadoras, do uso do computador em sala de aula, do uso de aplicativos e softwares. Agora que nós já trazemos os principais pontos da disciplina, eu vou mostrar para vocês um aplicativo que é o Saber e dar algumas orientações de estudos. Nós temos também, além das teleaulas, né, o livro didático, as webaulas, o fórum de discussão e vamos incentivar também que vocês conheçam o aplicativo Saber. Eu vou mostrar na Câmara de Documentos alguns meios de você acessar o Saber. Aqui eu estou com o tablet. Então, no tablet, nós vamos ter aqui, eu já fiz o download do livro da nossa disciplina, você pode ter o acesso ao nosso material. E aqui daí você vai ter lá o capítulo que nós já podemos dar início, já aprofundar, novas tecnologias e educação, pressupostos teóricos, que nós já fizemos a discussão na teleaula de hoje. Nós vamos dar continuidade depois nas próximas teleaulas as outras unidades e você pode fazer a leitura e o aprofundamento. Na horizontal você vai navegar por seção e por capítulo. Na vertical, então vamos chegar aqui na seção 1. Na vertical, você vai na própria seção. O que você pode buscar? Além disso, você pode baixar o aplicativo no celular. Então, aqui eu tenho outro exemplo. E você pode baixar também no celular e ter o acesso ao Saber aonde você estiver. Ok? Então, segue aí as orientações para você estudar no desenvolvimento dessa semana. E na próxima aula nós damos continuidade. Muito obrigada por sua participação e até a próxima.